Ok, pessoal, vamos lá então. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre layout, ok? E para falar sobre layout, eu escolhi aí alguns slides de algumas apresentações que eu e o professor Carlos fizemos no decorrer desses anos aí de trabalho dentro da Secretaria de Educação para apresentar para vocês, beleza? Bom, layout é uma palavrinha que todo mundo conhece, né? Que a gente pode dizer que a sua tradução arremete à organização de espaços, né? No que o termo tange ambientes, ok? Então a gente vai analisar aí um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Vamos analisar alguns casos então. Muito bem, vejam só esse slide. Nós temos uma frase, ela foi trabalhada de uma forma bem criativa. Vejam aí, porque todos os professores podem e devem ser professores de leitura. Olha que legal ficou a disposição dessa frase. Olha como a ideia está sendo bem trabalhada. Vejam só. Vocês têm pessoas atrás, né, da frase. As pessoas estão todas de frente para a gente, de frente para a plateia, né, para a audiência. Estão todas assim numa postura ereta, olhando frente a frente e prontas, né, com uma postura, assim, com uma expressão corporal como se estivessem prontos para o trabalho, prontos para a ação, certo? Então essa imagem está se arremetendo muito à mensagem que a gente quer passar. Agora, voltando à ideia verbal aqui, vejam aí, se a gente ler, se nós lermos ah, trecho por trecho dessa mensagem dentro dos seus devidos espaços, dentro desses quadrados laranjas, onde a frase está sobreposta, né? Os trechos estão sobrepostos e dando a ideia do que? Vamos ler trecho a trecho, olha só. Por que todos? Né? Depois, professores podem. Depois, e devem ser professores do quê? De leitura. Então, vejam como que essa imagem, juntamente com a mensagem verbal, fala bastante. Ela fala por si, né? Ela fala por partes e pelo todo. E o todo se arremetendo à imagem de fundo, ok? Essa é uma disposição muito legal, tá? Aqui a gente tem essa imagem das pessoas, né? Essa imagem das pessoas foi utilizada como plano de fundo dentro do PowerPoint. A gente vai ver daqui a pouco como que insere uma imagem de plano de fundo. Na última aula, na videoaula 13, nós aprendemos a mudar a cor do plano de fundo dos slides. E aí hoje, daqui a pouco, a gente vai dar uma olhadinha como que faz para colocar uma imagem como plano de fundo. Tá? Depois, nós temos o quê? Nós temos cada quadrado desse é uma forma, lá do inserir forma. Lembram-se? Faixa de opção, inserir, forma, né? E aí a gente tem os quadrados aqui com as caixas de texto, ok? E depois a disposição, né? Um sobre o outro, né? Essa disposição também ela fala bastante com a audiência, tá? A maneira como foi sobreposta, porque ela também vai definir, essa sobreposição também vai definir a ordem de leitura, tá ok? Muito legal essa ideia aqui. Vamos ver o próximo. Vejam só, nessa imagem, nesse slide, perdão, nós não temos uma, uma imagem de fundo, né? Por quê? Porque aqui a pessoa que elaborou quis somente o quê? Enfatizar a ideia,
Então, Doug Lemov, né, um professor americano, como vocês já devem ter visto aí nas formações com os PCPs, ele publicou o livro Aula Nota 10, né, que são 49 técnicas para o professor elaborar a aula show. E ele diz o seguinte: somos o que lemos e como lemos. Então, notem que agora a gente trabalhou o quê? Olha só, uma frase normal, caixa de texto. Aqui é legal mostrar também o seguinte, que cada trechinho, né? Cada trechinho que eu vou circulando aqui para vocês, olha só, esse somos está dentro de a caixa de texto estar com fundo, a gente vai ver como faz isso. Depois aqui a outra caixa de texto, lemos, é outra caixa de texto e como lemos, outra caixa de texto. Tá vendo? Então, ao invés de abrir uma caixa de texto e escrever o texto inteiro dentro dela, você pode ir fragmentando, ou seja, vai abrindo várias caixas de texto e vai escrevendo os trechos da ideia que você quer passar dentro dela. E depois você pode estar organizando isso na disposição que você quer. Tá bom? Próximo slide. Olha só. Alunos leem, em média, 10 minutos por dia. Pessoal, primeiro, essa ideia poderia ter vindo em forma de texto por si só. Né? Poderia ter um texto aí de 4, 5 páginas só falando, ou 4, 5 páginas, de 4, 5 linhas só falando da, do tempo que os alunos leem. Veja, o apresentador aqui, ele, ele tem todas as informações necessárias para parafrasear e para explanar o conteúdo. Notem, o relógio, né? Nós temos uma imagem de relógio, essa imagem foi retirada do Google, tá? Então o Google tem um buscador só de imagens, a gente vai ver depois, tá ok? Então o Google tem um buscador de imagens, a gente foi lá, buscou a imagem no Google. Notem que aqui dentro nós temos uma forma, tá vendo? Ó? É um trecho de uma circunferência. E depois a gente tem a mesma ideia da frase, né? Não em uma disposição linear, mas numa disposição que você tem um começo de leitura, certo? E essa leitura vai desencadeando por um caminho, ok? Também é uma ideia muito legal. Notem que se a gente dividir o slide em partes, olha só, vocês têm 50, nós temos 50% do slide disposto com a imagem e a outra parte do slide com o texto. Notem aqui também que o designer, a pessoa que elaborou esse slide, ela seguiu uma linha, uma sequência de leitura. Por quê? Porque a gente aprende desde o princípio lá na alfabetização a ter nós temos uma alfabetização cartesiana, ou seja, linear, né? E nós aprendemos a receber as informações sempre da esquerda para a direita. A gente sempre lê da esquerda para a direita, a gente sempre assimila de forma linear. O que acontece aqui? O elaborador do slide preferiu dar mais ênfase para o relógio, para a imagem, ok? Porque ele veio primeiro, se você pensar na sequência de leitura, e depois para o texto, ok? Essa outra ideia legal também, a outra dica importante, sempre pensar na disposição da sequência de leitura. Muito legal essa imagem, vejam. Poderíamos ter aqui um gráfico para falar da porcentagem de alunos que leem e que não leem. Vejam como essa é outra forma de trabalhar com estatística, com número. Toda apresentação é sempre legal você ter um dado estatístico. Dados estatísticos agradam, principalmente as pessoas mais burocráticas, né? Elas se agradam de dados estatísticos. E o número faz parte da nossa vida. Vejam, em vez de colocar um gráfico e tudo mais aí para falar sobre os 40%
dos alunos que simplesmente não leem, vejam só, eu dei maior importância, pensando no texto primeiro, vamos esquecer a imagem. Nós temos prioridade, né? Tem mais ênfase nesse slide a informação dos 40% e depois o quê? Segundo o estudo aí apresentado pelo Doug Lemolo, olha lá, as duas informações mais importantes. Por quê? Porque elas estão com a fonte num tamanho bem maior que as demais. Porém, no centro do slide, olha lá, a fonte pode estar menor, né? A fonte está bem menor, mas está no centro do slide, né? Dividindo ou ligando as duas informações. Ok? Aqui, se a gente quisesse, poderia deixar ainda em evidência o não. Esse não poderia estar disposto mais ou menos aqui em cima do LEM. Também ia ficar bem legal a ideia. Concordam? Tá? E depois de fundo, a gente tem a imagem da menininha lá, olha lá, se descabelando com os estudos. Ok? Também para dar essa ênfase aos alunos que não leem, que têm dificuldade de leitura e tudo mais. Tá? Notaram que há um efeito como se fosse um vidro fumê sobre a imagem da menina. Né? Depois a gente vai aprender a criar esse efeito aqui também, tá bom? Esse slide também está bem legal. Vejam, pedagogia progressista. Então, esse slide provavelmente é um slide que é slide de abertura de uma apresentação. Né? Ele está trazendo um título, né? Um assunto que vai ser discutido. E, com certeza, falando sobre a pedagogia progressista, olha lá, nós temos os seus precursores aí, as pessoas que se identificam e durante a apresentação vai ser discutido a respeito, né? Sobre essas pessoas aqui, que são Paulo Freire, nosso grande professor brasileiro. Agora eu não me lembro bem, mas ele é um russo, é o Makarenko ou Pistrak, que também é um dos idealizadores da pedagogia progressista, tá? A histórico-crítica dos conteúdos, que está dentro da pedagogia progressista. E o excelentíssimo Dermeval Saviani, grande estudioso da educação brasileira. Né? Pessoal, vejam aí, a disposição lembra da ideia que eu acabei de passar, da sequência de leitura da esquerda para a direita? Olha lá, o tema e o tema trazendo os seus personagens principais. Tá? Vejam que nós temos cores, esse azul e esse verde são tons leves, né? Tons que quase, né, que não chamam muita atenção, não são tons muito fortes, né? Trabalhamos com duas cores aqui que são cores, não são cores vibrantes. A fonte branca, né? A fonte branca aqui para pedagogia progressista, ok? Ficou um slide bem zen, lógico, tirando os meus rabiscos, mas ficou um slide bem zen. Vamos para o próximo. Olha lá, outra ideia legal, pedagogia libertadora. Vejam como também um slide de título, provavelmente, né? Mas notem como que a imagem conversa, né? Como que ela dialoga com o título. Né? Nós temos um gomo de corrente sendo estilhaçado, né? E notem como o texto vem desse estilhaço, ou seja, né, como ele quebrou paradigmas e tudo mais. Né? É uma ideia bem legal também, tá? Fazer com que a imagem dê esse impacto junto